Quem nunca ouviu que a arte imita a vida? A arte, ela sempre esteve ali conectada com a realidade e muitas vezes ambas elas se misturam e uma explica a outra ou ambas se complementam. E hoje, no vídeo, a gente vai misturar essas duas coisas, a arte e a realidade. Para você que não me conhece, eu me chamo Juliana Generoso, seja bem-vinda ao canal. Eu estou estudando aí para os vestibulares e aqui no canal a gente fala um pouco de tudo, sobre os vestibulares, sobre essa vida de vestibulando, além de redação, repertórios, livros e tudo aquilo que pode auxiliar ali no processo de aprovação. E hoje eu quero inaugurar um quadro aqui no canal que eu quero trazer com mais frequência e que consiste em pegar um tema que está em alta no momento, em que está sendo bastante discutido, falar um pouco sobre ele e a partir desse tema eu trago alguns repertórios que podem se associar a ele. A ideia é conectar o conteúdo com o que está acontecendo no mundo. E não apenas para a gente ficar naqueles repertórios decorados, mas sim aprofundar um pouquinho sobre eles. E o tema que eu escolhi neste vídeo aqui é sobre os direitos das mulheres. Mais especificamente sobre as mulheres no Afeganistão. Quando olhamos este movimento nos últimos anos sobre as discussões sobre o direito das mulheres, é evidente que essa pauta ela tem estado muito em alta. E isso tudo é como consequência do aumento de violência contra as mulheres, aumento de feminicídios e aumento de discurso de ódio contra mulheres. E ao analisar o caso das mulheres no Afeganistão, em 2026, que reacendeu esse debate por causa de violações contra os direitos básicos do ser humano, aqui a gente percebe talvez o caso máximo da expressão de opressão de gênero. E esse vídeo aqui, muito mais do que falar sobre um país em específico, ele também serve para a gente discutir sobre como a dignidade, a liberdade, a igualdade e como a sociedade ela está inserida nesse papel na defesa dos direitos das mulheres. Primeiro, vamos para uma contextualização. Após a saída dos Estados Unidos em 2021, o Talibã retorna ao poder, depois de um período de 20 anos. O Talibã, ele é um movimento fundamentalista islâmico sunita. Desde a sua tomada de poder, mais de 200 decretos que retiram os direitos básicos de mulheres e meninas já foram impostos no país. Essas medidas severas impostas às mulheres, elas são baseadas em uma visão fundamentalista e extremista da lei islâmica, ou lei Sharia. O regime utiliza essas restrições como uma forma de controlar a sociedade, erradicar influências ocidentais e impor a sua visão de Estado. O novo Código Penal imposto formalizou a discriminação e legitimou a violência contra a mulher. Alguns desses decretos são: legalização do casamento infantil, proibição de mulheres frequentarem escolas e universidades, é obrigatório o uso de trajes que cubram o corpo todo, que o nome é burca, e isso está relacionado à lei da moralidade, que é um código rígido de conduta que seleciona a forma como as pessoas devem se vestir e se comportar. Elas são proibidas de falar, cantar, rezar ou recitar o Alcorão em voz alta, em público. Além disso, elas são proibidas de irem trabalhar, elas perderam o direito de ir e vir, e o decreto que reacendeu todo esse debate em 2026 foi que, em março deste ano, foi decretado que os maridos eles podem bater em suas esposas desde que não quebrem ossos ou deixem feridas abertas. Neste decreto especificamente, se a mulher denunciar o caso de agressão e violência, o marido ele terá uma pena de 15 dias. E a gente fazendo aqui uma comparação neste tipo de governo, caso haja maus tratos contra animais, a pena é de 5 meses. Ou seja, este é um decreto que desumaniza a mulher no seu extremo, em que a vida dela importa menos do que de um animal. E quando a gente vê uma sociedade que silencia as mulheres, a gente vê elas não só perdendo o seu direito de voz,
mas elas também perdem conhecimento, liberdade e a sua própria humanidade. Aqui eu trouxe de uma forma resumida e simplificada todos os acontecimentos que foram impostos desde 2021 sobre o Talibã. Diariamente, meninas e mulheres sofrem com esse regime, e a partir de tudo isso, eu trouxe alguns repertórios para a gente se inteirar um pouco mais sobre esse assunto. Além de que esses repertórios que eu trouxe, eles ajudam na compreensão e na assimilação do que está acontecendo. Porque o conhecimento, ele não é apenas uma forma de decorar as coisas, mas sim algo em que nós realizamos conexões e a partir disso a gente elabora teses e opiniões. E é neste contexto que alguns repertórios explicam como essa exclusão sistemática das mulheres podem ser construídas, legitimadas e mantidas. O primeiro repertório aqui que eu trouxe, ele é tanto um livro quanto um filme. Primeiro a gente tem um livro que se chama A Outra Face. Ele foi escrito pela Deborah Ellis enquanto ela estava em campos de refugiados no Paquistão. Esses campos de refugiados eram de pessoas afegãs e foi durante a década de 90. A partir de várias histórias que ela escutou dessas pessoas, ela construiu essa narrativa em que ela é um pedaço de cada história que ela ouviu. Tanto no livro quanto no filme, a gente vai ter a mesma história. O livro, como eu disse, se chama A Outra Face e o filme se chama A Ganha-Pão. O filme, ele foi indicado ao Oscar, então, assim, eu recomendo muito você assistir e recomendo muito você ler também. E aqui, em ambos os casos, a gente vai ter a história de Parvana. Parvana é uma menina de 11 anos que vive no Afeganistão, que vive sob o regime do Talibã, em que ela vive com seu pai, sua mãe, sua irmã mais velha e o seu irmão mais novo, que é um bebezinho. Aqui, a Parvana, ela sai com o pai dela para ir trabalhar, só que um dia o pai dela acaba sendo preso. E com isso, só fica Parvana e a sua mãe e a sua irmã mais velha, cuidando da casa. Como as mulheres elas não podem sair, ao longo dos dias, os mantimentos da casa começam a acabar. E com isso, Parvana decide se passar por menino para tentar trabalhar e arrumar dinheiro para sustentar sua família. Além dessa trama, a gente também tem a trama de Parvana tentando encontrar o seu pai na prisão. É uma história muito emocionante, verdadeira, de certa forma, e que faz a gente enxergar uma realidade que muitas vezes não está próxima da gente, mas que acontece. Quando eu era pequeno, Parvana, sabia o que era viver em paz aqui, nesta cidade. As crianças iam à escola, as mulheres iam à universidade, os impérios nos esqueceram. Por um tempo, pelo menos. Mas a paz não durou. O chão sob os nossos pés ficou frágil, sempre incerto. Primeiro veio um golpe de Estado, depois uma invasão, depois a guerra civil. No meio do caos, alguns passaram a olhar para quem prometia trazer ordem, mas a um preço muito alto. Temos novas ordens de conduta para as mulheres. As mulheres não devem sair às ruas e atrair atenção desnecessária. Se uma mulher se exibir, será julgada pela chave. Tudo muda, Parvana. As histórias nos lembram disso. Meu segundo repertório aqui é Malala Yousafzai. Para você que não conhece, Malala nasceu em 1997 no Vale do Swat, no Paquistão. Seu pai era professor e sempre incentivou Malala aos estudos. Entretanto, em 2007, o Talibã começou a controlar aquela região que Malala vivia, e com isso foi decretada a proibição de meninas frequentarem as escolas. Aos 11 anos, Malala começou a escrever um blog no diário da BBC com pseudônimo para não ser descoberta, e ela começou a narrar como era viver sobre esse regime. Entretanto, em um certo dia, ao ir para a escola pegar o ônibus, um soldado do Talibã entrou no ônibus, perguntou quem era Malala e acabou dando um tiro na sua cabeça. Malala ficou em estado grave, tanto é que até hoje a Malala ela perdeu os movimentos de metade do rosto dela. E hoje a Malala ela é uma ativista, ela está ativa ainda, ela tem redes sociais, ela posta bastante coisa e até hoje ela defende o direito de que todas as meninas deveriam frequentar as escolas. Por isso eu recomendo você ler o livro sobre ela
E se você não quer ler o livro, existe o documentário dela também, que é Malala. E eu recomendo você se aprofundar um pouco mais na história dela, porque depois de todo esse acontecimento, essa repercussão, ela ganhou muito destaque e a história dela continua depois disso também. O terceiro repertório aqui que eu vou trazer é sobre a banda Burqa Blue. Como eu disse, as mulheres no Afeganistão, elas não podem mostrar o corpo, elas não podem cantar, não podem rezar, não podem falar. Então, em 2002, em Cabul, o grupo de indie rock composto por mulheres foi criado. A canção Burqa Blue, lançada em 2003, usa ironia para criticar o uso da vestimenta. Além disso, elas usaram deste próprio decreto para esconder as suas identidades, então até hoje a gente não sabe quem compõe esse grupo, mas eu acho interessante você dar uma pesquisada nas músicas e ver a tradução das letras. E quarto e último repertório, eu não poderia deixar de citar Simone de Beauvoir. Mesmo as suas obras acontecerem décadas antes de tudo isso, alguns de seus conceitos auxiliam a gente entender o talvez por que alguns fatos acontecem. Nós temos aqui, por exemplo, a mulher como o outro. Simone argumenta que, em sociedades patriarcais, o homem é definido como sujeito universal, enquanto a mulher só está associada em relação a ele. Além disso, a gente tem a famosa frase, não se nasce mulher, torna-se mulher. Essa frase significa que os papéis sociais das mulheres não são definidos biologicamente, mas sim socialmente. E quando a gente olha as mulheres no Afeganistão, a gente percebe que regras impostas reforçam uma visão de mulher obediente, confinadas no espaço domésticos e totalmente submissas aos homens. Aqui trouxe apenas alguns repertórios, mas existe uma infinidade de outros repertórios aqui para a gente discutir, como a gente tem o famoso Conto da Aya, que é um livro e também é uma série, só que aqui eu não abordei ele porque eu acabei não lendo o livro ainda, mas eu queria ler para falar certinho sobre isso, mas eu já tenho uma noção sobre ele. O vídeo aqui, de forma alguma, aborda toda a complexidade deste assunto. Só que ele é uma forma de despertar o interesse seu para pesquisar mais sobre esse assunto, para se inteirar mais sobre esse assunto. Independente se você é um estudante que está indo prestar um vestibular ou se você é um adulto, independe. E isso são fatos que estão acontecendo neste exato momento no mundo agora. E nós, como pessoas aqui, a gente precisa estar se inteirando sobre isso e, de alguma forma, discutir e defender esses direitos. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha se inteirado sobre esse assunto. Deixe aí assuntos que vocês querem para os próximos vídeos. A minha intenção é essa mesmo, pegar um assunto que está acontecendo e a partir disso trazer repertórios. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e não se esqueça de compartilhar este vídeo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.